de Jó, capítulo de número 7. Jó 7. Não dá para ler todo o texto, devido ao tempo, mas eu quero pedir para os irmãos que depois puderem, leiam todo o texto, mas eu quero ler alguns versículos aqui com vocês nesta noite. Jó 7, versículo 1 em diante, diz assim: Não há um tempo designado para todo homem sobre a terra? Não são os seus dias como os dias do mercenário? Como um servo que seriamente deseja a sombra, é como um mercenário que procura pela recompensa de seu trabalho. Assim me fazem possuir meses de vaidade, e noites cansativas me são designadas. Quando me deito, eu digo: quando me levantarei? E a noite se irá, e estou farto de me revolver de um lado para outro, até o amanhecer do dia. Minha carne está vestida de vermes e torrões de pó. Minha pele está rachada e se tornou repugnante. Meus dias são mais rápidos do que a lançadeira do tecelão e passam-se sem esperança. Ó, lembra-te de que minha vida é vento. Meu olho não mais verá bem. O olho daquele que me vê não me verá mais. Meus olhos estão sobre mim, mas já não existirei. Perdão, teus olhos estão sobre mim, mas já não existirei. Assim como a nuvem é consumida e desaparece, assim aqueles que descem à sepultura não voltam mais. Ele não retornará mais à sua casa, nem o seu lugar o conhecerá mais. Até aí, irmãos. Amado Deus e Pai, em nome de teu Filho, Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu tenho nesta noite a incumbência de trazer a tua palavra ao coração de todos os nossos irmãos, irmãs, convidados que estão aqui na nossa live. Eu quero pedir a unção do teu Espírito Santo, a capacitação do Senhor sobre a minha vida, sobre os meus lábios, para que eu possa falar só aquilo que é a vontade soberana do Senhor. Usa-me, Senhor, nesta noite e usa cada um dos teus vasos para que possam ouvir e que a tua palavra caia em boa terra e dê frutos para a glória do Pai, para a glória do Filho e do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados, a depressão é um estado de espírito, né, oscilante, em que a pessoa é tomada por tristeza, melancolia e desesperança. Né? No trecho que nós lemos, essas coisas são facilmente identificáveis. Melancolia, tristeza e desesperança. Clinicamente, falando assim, fora da visão espiritual, a depressão clinicamente já foi descrita por Hipócrates, né? O pai da medicina, no 5º século antes de Cristo, quer dizer, 500 anos antes de Cristo, já se falava sobre depressão e já se estudava sobre depressão, né? E em tempos modernos, nos nossos dias, a depressão pode ser bem mais descrita como um sentimento total de desesperança, abatimento, desgosto de si mesmo, perda de perspectiva, melancolia, tristeza, apatia, desânimo e desespero. Por esses tópicos, assim, fica assim fácil começar a identificar alguém que está vivendo sobre depressão. Vou repetir: total desesperança, abatimento, desgosto de si mesmo, perda de perspectiva, melancolia, tristeza, apatia, desânimo e desespero. A depressão, ela não respeita ninguém, ela anda livremente entre ricos, pobres, brancos, negros, entre pessoas religiosas, não religiosas, pessoas de todas as raças, pessoas de todos os credos, enfim. Todas as pessoas, elas são suscetíveis a ficarem, em algum momento da vida deles, da vida delas, deprimida. E as causas de depressão podem ser físicas, psicológicas ou espirituais. Né? São 3 coisas que nós vamos falar rapidamente, né? Na área física, pode ser por perda de eficiência física, quer dizer, você não consegue fazer mais as coisas que você fazia.
perda de saúde, às vezes você é diagnosticado com uma doença incurável e te leva à depressão, ou a amputação, né, de um membro, de um órgão, enfim, isso pode levar a pessoa à depressão, isso no plano físico, né? Dentro do plano psicológico, isso pode ser a perda de uma identidade pessoal, quando a pessoa, às vezes, está num casamento abusivo e aquela pessoa perde a sua identidade e tanto sofrer esse tipo de abuso. Quando um ente querido morre, né, ou um amigo, quando há destruição, quando há ruptura no casamento, e quando a pessoa, às vezes, perde o emprego, aí a pessoa ela tem assim, propensão a entrar em depressão se ela não tiver alguns cuidados, que a gente vai falar disso daqui a pouco, mas sempre respeitando, né, a individualidade de cada pessoa. E na área espiritual, a depressão pode vir por perda da comunhão com Deus, a pessoa de alguma forma se sente assim ausente da presença de Deus, isso pode levá-la à depressão e perda das convicções religiosas, quando a pessoa para de acreditar, para de crer, né? São situações que, se nós não tomarmos cuidado, a gente entra nesse cenário. Então, a gente precisa sempre ter em mente que, em alguns casos, às vezes, não é nem a perda dessas coisas. Às vezes, ela pode ser imaginária. Tá? Às vezes, as pessoas nem sofreram as perdas dessas coisas que podem levar à depressão. Você olha e diz assim, mas espera aí, não aconteceu nada. Aparentemente, para nós que estamos de fora, não aconteceu nada com a pessoa para levá-la à depressão. Mas, às vezes, no imaginário dela, ela considera algumas coisas perdas, e isso pode levar à depressão. Então, a gente precisa ter sempre cuidado. E o julgamento, irmãos, o jogar pedra, o apontar o dedo, isso nunca vai ajudar. O que a pessoa precisa é de ajuda mesmo, de amizade, de companheirismo, de palavras de ânimo, de palavras de fé, de oração, principalmente, de jejum. São armas muito importantes e que nós podemos usá-las quando nós estivermos em contato com alguém próximo de nós, estivermos nessas condições. Vamos voltar agora, assim, dentro da palavra. Todos nós conhecemos a história de Jó. Jó perdeu quase tudo, quase tudo. Em todas as áreas na vida de Jó houve perda. E perdas, assim, instantâneas, perdas assim, rápidas. Não foi assim, esse ano ele perdeu uma coisa, daqui 10 anos perdeu outra coisa, não. As perdas de Jó foram assim muito rápidas. Jó perdeu riqueza, Jó perdeu seus meios de sobrevivência, ele não tinha como trabalhar, morreram os gados, morreram tudo, né? Seus empregados e seus filhos. Então, a perda de Jó, ela foi na área familiar, ela foi na área profissional, né? E também na sua vida financeira. Então, a situação de Jó era muito delicada. E, por fim, Jó perde a saúde. E aí, além de todas as outras perdas que ele já havia sofrido, ele adquiriu uma lepra, e essa lepra era algo assim, que a própria Bíblia diz que era uma coisa assim, bem impressionante, que ele se sentava, né, na calçada e raspava o seu corpo, né, aquela grosseira com cacos de telha, devido à grave situação que ele estava vivendo. Então, a história de Jó é uma história assim, que ela é exemplo tanto é que Jó é usado como exemplo de fé, né? Exemplo de perseverança, de esperança. E a gente precisa, assim, então, notar no que Jó se apegou no momento difícil da vida dele, no que Jó se espelhou, em quem Jó se espelhou, no que Jó se apegou, para que ele pudesse passar essa tempestade que lhe sobreveio, e às vezes sobreveio na nossa vida, não com tanta intensidade como foi na vida de Jó, mas às vezes ela vem de alguma maneira sobre a nossa vida, isso nos abate,
E esse abatimento, se não houver uma reação, e às vezes essa pessoa, para ter essa reação, ela precisa de ajuda. Às vezes a ajuda é até química, às vezes ela precisa de remédio. Nós não somos contra remédio. Claro que nós vamos, a nossa maior confiança, a nossa maior esperança é Deus. Mas eu mesmo, eu preciso de usar diversos medicamentos, eu não sou, nem esse ministério é contra a medicação, às vezes a ajuda é química, às vezes a ajuda é profissional, nós precisamos ter contato com um profissional para nos orientar, isso também é válido. Nós não somos ignorantes a ponto de dizer, não, tem que orar, orar, orar. Amém. É claro, acima de tudo, sobretudo a oração. Mas Deus tem os meios, e a gente não pode ignorar os meios pelos quais Deus usa para que nós tenhamos vitória. Eu sempre estou testemunho da Valéria, mas eu não posso me esquecer que Deus usou um médico para fazê-la voltar à vida. Deus trouxe ela à vida quando o médico não pôde fazer nada, mas ela foi atendida pelo médico, ela passou por uma cirurgia. Mas quando os recursos científicos terminaram, de Deus não. E Deus trouxe ela de volta à vida. Então, longe de nós a ignorância, e a gente precisa ter os olhos abertos para isso. Então, quando Jó perde a sua saúde, a gente leu aqui, é claramente uma pessoa deprimida. Ele não via mais esperança. Ele achou piamente assim que eram os seus dias finais. Quer dizer, daqui a pouco os olhos que estão me vendo não me verão mais. Eu não voltarei mais à minha casa. Ele estava vivendo uma situação de total desespero, assim, achando que a morte dele estava muito próxima, que o fim dele estava muito próximo. Então, ele pondera, ele faz diversas perguntas, se não me engano, 13 perguntas ele faz nesse capítulo, falando de coisas assim e claramente demonstrando uma situação de abatimento, de apatia, uma situação de desesperança, de desgosto de si mesmo. Eu estou possuído de vermes. Então, quer dizer, ele olhava para ele e não via nada nele que trouxesse alguma condição dele dizer, vou melhorar. Essa é a visão que a pessoa tem quando ela está deprimida. Ela não vê em nenhum lugar amparo. Ela não vê em nenhum lugar uma mão estendida. Ela não consegue ouvir palavras de vitória, palavras de ânimo, ela não consegue ouvir. Tá? Isso é ruim, né? Então, nós precisamos ter paciência, oração, mas estarmos atentos para aquilo pelo meio qual Deus quer usar para que aquela pessoa seja vitoriosa. Então, a história comovente de Jó, a respeito da sua depressão, a gente sabe o que Jó fez. Jó se apegou à sua fé com Deus. Ele reconheceu que Deus estava no controle total da sua vida. Eu quero, para encerrar, ler 2 versículos aqui com vocês. Jó, capítulo 13, versículo 15. Jó 13, 15 está escrito assim: ainda que ele me mate, que Deus me mate, ele está dizendo, contudo eu confiarei nele, mas manterei meus próprios caminhos diante dele. Quer dizer, nada vai acontecer para que eu ande por outros caminhos que não sejam os caminhos de Deus. Ainda que ele me mate, ainda quer dizer, eu sei que ele tem poder de dar a vida, mas ele também tem poder de tirar a vida. E não importa o que aconteça, se eu tiver vida ou se Deus tirar a minha vida, ele está dizendo aqui, eu confiarei em Deus. Confie em Deus. Você que está me ouvindo, não sei que momento você está vivendo, mas você que está me ouvindo, confie em Deus. Talvez você esteja vivendo um momento de não acreditar em nada, de não acreditar em ninguém, de achar que tudo está perdido. Mas eu queria que você parasse um pouquinho agora, que você fizesse uma reflexão assim, Deus está presente na sua vida. O fato de você estar aqui, nesta hora, ouvindo estas palavras, isso é propósito de Deus para a sua vida. Isso é plano de Deus para a sua vida. Deus te trouxe aqui hoje, Deus colocou você aqui nessa live para que você pudesse ouvir essas palavras e essas palavras trazerem ânimo no seu coração, trazer uma nova perspectiva na sua vida. Se você precisar, ontem o Luciano falou, eu repeti no final da live,
A igreja está aqui disposta sempre a te ajudar, a estender a mão, a te levar uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, uma palavra de consolo. Se precisar, te ajudar até a buscar um tratamento médico, não importa. Eu sei que Deus liberta e Deus usa diversos meios para que Ele traga libertação sobre a sua vida. Então, confie em Deus. E por último, o versículo que a gente sempre lê diz assim, Jó 19:15, porque eu sei que o meu Redentor vive e que se levantará, perdão, eu sei que o meu Redentor vive, que se levantará no último dia sobre a terra. Nosso Redentor vive. Ele tem total domínio sobre tudo, sobre todos, e a tua vida está debaixo das poderosas mãos do Senhor. Nada poderá atingir. Para que alguma coisa te atinja, terá que passar pelas mãos de Deus, porque elas estão sobre você agora, protegendo você, a sua vida, a sua casa. Eu quero que você creia, eu quero orar por você. Você não precisa falar nada, mas agora eu peço que você feche os teus olhos. Nós vamos fazer essa oração da fé. Nós vamos orar por todas as famílias aqui na live. Quero louvar a Deus por cada uma das vidas, cada uma das pessoas presentes aqui e já te convidar para amanhã nós estarmos juntos aqui na nossa live. Todos os dias dessa semana nós estaremos em oração. Eu peço, feche os teus olhos agora, abra os microfones.